Então, a nossa aula de hoje é sobre a crase e os pronomes. Os pronomes nós temos aí pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. Os pronomes de tratamento estão dentro dos pronomes pessoais. Então, qual é a regra geral quando estamos falando de crase e os pronomes? É que não ocorrerá a crase antes de pronomes. Esta é a regra geral. Porém, eu não quero que você se apegue somente à regra geral, porque sempre as exceções é que nos fazem errar, está bem? Então vamos lá. Trouxe alguns exemplos aqui, tá? Que obedecem à regra geral, pois comumente estão caindo aí, colocando crase antes do pronome ela, de você, a mim. Nós vemos aí a todo momento pessoas colocando crase diante destes pronomes. Então trouxe aqui mais para ilustrar, tá? Falei tudo a ela. Temos um pronome aqui, pronome pessoal. Então não ocorre crase antes do pronome pessoal ela. Dirigi-me a você. Também não, tá? Você sem crase. Falou o segredo a mim, sem crase. Falei tudo a essa. Perceba que esses pronomes demonstrativos, essa, essas, esse, esses, não ocorre crase diante destes pronomes. E também aqui o campeão de erro, que é todos. As pessoas costumam ali colocar parabéns a todos, boa tarde a todos, com acento grave. É um caso proibido, pessoal. Não ocorrerá crase aqui, tá? Diante destes pronomes. Aqui eles obedecem à regra geral. E se vocês perceberem bem, lá na estrutura padrão da crase, para que nós tenhamos a ocorrência da crase, o verbo tem que pedir, o verbo ou o nome tem que pedir a preposição a. Então, em todos os exemplos aqui, o verbo pede a preposição a. Você fala algo a alguém, você se dirige a alguém, você, novamente o verbo falar, né? Falou, falei, falei. Então aqui os verbos pedem a preposição a. Mas os pronomes não aceitam o determinante, porque é justamente a ocorrência da crase é a fusão da preposição com a vogal a, né? A letrinha a. Então, se o verbo pedir a preposição e a palavra não admitir o artigo, que é o determinante, não haverá crase. Então, nós temos aqui somente preposições. Então, são somente preposições. Está bem? Agora, vamos falar sobre o mais importante, que são as exceções. Nós temos algumas exceções aqui, tá? Com esses pronomes, e sim, diante deles ocorrerá a crase e faremos uso do acento indicativo de crase. Pronomes demonstrativos, nós temos aqueles famosos, aquele, aquela e aquilo, né? Que muita gente, quando está estudando a ocorrência da crase, geralmente se fala nestes três pronomes e esquecem própria, tal e mesma. É isso mesmo. Estes pronomes admitem o determinante. Se eles admitem o determinante, nós teremos a ocorrência da crase. Não me referi àquele rapaz. Percebam bem. Referir-se, o verbo pede a preposição, porque você se refere a alguém. E aquele é um dos pronomes demonstrativos que aceitam a crase. Então, o que é que nós faremos? Colocaremos aqui o acento grave indicativo de crase. Não me referi àquele rapaz. Dedicou-se à própria vida. Novamente, olha só, quem se dedica a algo ou a alguém. Então, nós temos a preposição pedida pelo verbo e também temos o artigo determinante que acompanha o pronome própria. Então, se o pronome própria admite o determinante e o artigo, nós teremos aqui o acento grave. É só você passar para o masculino. Por exemplo, dedicou-se ao próprio amor. Um exemplo, dedicou-se ao próprio amor. Perceba que nós teríamos aqui o a e o artigo, ao. Então, aqui é uma prova de que o pronome própria admite o artigo. Pronomes relativos, né, são famosos, a qual e seu plural, as quais. Essa é a mulher a qual me refiro.
Novamente, o verbo referir-se, nós usamos muito este verbo como exemplo, porque ele pede aí a preposição. Então, essa é a mulher a qual me refiro. E aqui, nós puxamos, percebam que o verbo está no final da oração, certo? E o pronome, esse pronome relativo, ele geralmente vem antes. Então, nós puxamos a preposição do verbo para antes, tá? Para que ela se funda com o determinante. Então, essa é a mulher a qual me refiro com o acento grave, porque que ocorreu a fusão da preposição com o artigo. Pronomes indefinidos, aqui estão os pronomes que causam muitas dúvidas e realmente fazem com que os alunos errem as questões, porque nós temos aqui, percebam bem, pouca e poucas, outra e outras, muitas, demais e várias. Muitos alunos não sabem que estes pronomes admitem o determinante e, por consequência, admitirão a ocorrência da crase. Assisto as mesmas cenas. Você poderia substituir por um masculino. Assisto aos mesmos episódios. Percebeu? Aos mesmos episódios. Por esta razão, nós temos aqui, logicamente, o verbo assistir no sentido de ver, né, pessoal? Não é no sentido de ajudar. No sentido de ver, que ele é transitivo indireto, pede a preposição, e aí nós teremos o artigo no plural acompanhando aqui mesmas. Então, assisto as mesmas com acento grave porque ocorreu a crase, tá? Assisto as mesmas cenas. De uma geração a outra, tudo muda. Novamente, de uma geração a. Então, a preposição aqui, nós já sabemos que tem, pedida por geração, tá? De uma geração a outra. Se fosse século, de um século ao outro. Então, é a prova de que ocorre sim a fusão aqui. Então, nós temos de uma geração a outra e temos que colocar o acento grave indicativo de crase. E por último, pronomes de tratamento, dona, senhora e senhorita. É isto mesmo. Aceitam o determinante e por essa razão ocorrerá a crase diante deles. Não disse nada à senhora. Novamente, passe para o masculino. Não disse nada ao senhor, provando que ocorre sim a fusão. Então, não disse nada à senhora com acento grave indicativo de crase. Então é isso, pessoal, que nós tínhamos aqui sobre a crase e os pronomes. Procurei explanar de forma mais completa para que vocês anotem aí, façam o caderninho e não errem as questões. Forte abraço, até a próxima.